Sejam bem-vindos todos, viu? E tenho certeza que eu sei o valor do tempo de vocês aqui nessa manhã, então eu vou trazer de uma forma bem objetiva e prática para que vocês possam aplicar realmente o que eu vou dizer aqui aí na lida de vocês, na atividade diária, ok? Bom, então tá, gente. Essa palestra é exclusiva para vocês da Rede Brasília e hoje nós vamos falar dos cuidados necessários com a posse do imóvel antes da quitação. Então, a gente está falando de compra e venda, né, de imóvel, e para aqueles casos que envolvem a antecipação da posse, né? O normal é que a posse seja após a quitação, mas tem os casos em que a gente já, desde a contratação, já entende que a posse vai ser antes, e isso já vai para a promessa de compra e venda, e tem os casos que no curso, né, entre a promessa de compra e venda e a escritura, então, se decide pela posse antecipada e aí faz um aditivo para que isso se formalize. Nós vamos ver aqui essas duas situações para que a gente cerque realmente os cuidados que são necessários para a entrega da posse antes da quitação do preço do imóvel. Muito bem, certo? Então, dando continuidade aqui, gente, cuidados na entrega da posse do imóvel antes da quitação. Quais são os pontos que a gente vai ver aqui hoje? Que são os pontos relevantes que a gente vai tratar. Primeiro, a formalização da promessa de compra e venda, levando em consideração que um contrato de promessa de compra e venda, um instrumento particular, é apenas um pré-contrato, e que o contrato, de fato, vai se dar na escritura, o definitivo vai se dar na escritura. Outro ponto importante que a gente vai tratar aqui nos cuidados para a entrega do imóvel antes da quitação é a influência do caráter irrevogável e irretratável na rescisão do contrato. A gente vai ver o quanto isso é importante na hora de, de antecipar a posse do imóvel em relação à quitação. Também em relação às benfeitorias, né? Porque a pessoa, a partir do momento que ela entra no imóvel, ela acaba fazendo benfeitorias, ainda que necessárias. E aí, como lidar, como tratar essa situação de benfeitorias depois que o imóvel foi entregue? Dando sequência aqui. O que são esses cuidados que a gente vai ver? A gente vai estar falando da prevenção de riscos na hipótese de rescisão da venda, que quando você já tem a entrega do imóvel antes da quitação. Passa a ser uma situação muito diferente, gente, porque enquanto o vendedor ainda estava com o imóvel, é mais fácil fazer os trâmites da rescisão do que depois da entrega do imóvel para o comprador, né? Muita coisa pode acontecer e isso tem que estar previsto no contrato, sob pena de, sob pena de você ter problemas na rescisão e levar até a judicialização, porque o próprio contrato não previu questões relacionadas à rescisão quando o imóvel já foi dado posse ao comprador. Muito bem. Eu estou falando mais devagar, que fiquei sem suporte, estou tendo que administrar aqui as pessoas que estão chegando também, tá? Peço vocês um pouquinho de paciência, por isso que eu estou interrompendo a fala, são várias telas aqui que eu estou conduzindo. Ok, vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai ver aqui de cuidados é entender que quando a gente faz uma compra e venda de imóvel, o contrato que a gente faz, o instrumento particular que a gente faz, ele é um pré-contrato. Na compra de venda de imóvel, o contrato definitivo é a escritura. Esse instrumento particular que a gente faz, ele é um pré-contrato. E como pré-contrato, ele não torna a venda definitiva. Se é um pré-contrato, se fez uma promessa de compra e venda, é porque essa venda está sujeita a condições. Então, quando a gente diz assim, ah, você dá um sinal agora e paga o restante em 30 dias. Então, tem duas condições aí. A escritura acontecer daqui a 30 dias e o pagamento daqui a 30 dias. Quando é uma venda envolvendo financiamento, da mesma forma, também tem a condição do financiamento ser aprovado. Então, sempre que a gente faz um instrumento particular de compra e venda,
quando a gente tem a opção de fazer escritura direto, é porque essa venda tem condições, ainda que seja o pagamento postergado, né? E nesse caso, se tem condições para que a venda aconteça, então também ela pode não acontecer. E aí, por isso, a gente tem o instrumento particular como um pré-contrato, ou seja, não é o definitivo ainda, porque ela pode não chegar ao final se não forem cumpridas as condições. E a gente tem a escritura pública, que aí sim é definitivo. E o que é que isso afeta? O que é que saber disso influencia na, na, nos efeitos da entrega do imóvel antes da quitação? Influencia no seguinte, gente: quando a gente entrega o imóvel depois da escritura, então, como a escritura é definitiva, quando o comprador recebe o imóvel, se após estar dentro do imóvel ele resolver desistir ou questionar qualquer coisa, como a escritura é definitiva, o imóvel já está com ele. Então, agora, não gostou, vende para outro, mas não devolve mais, não desiste mais. Você está entendendo? Tem que ser um caso de vício redivitório, que aí sim a lei atrai essa responsabilidade de vício redivitório para o vendedor e traz com ele a hipótese de eventual rescisão. Contudo, nem todo defeito é um vício redivitório. Imóvel usado, até o imóvel novo, eles têm muitos defeitos, ele tem alguns defeitos, e que não serão enquadrados como vício redivitório, tornando passível a rescisão, ok? Então, a gente pode considerar a escritura pública como definitivo. Fez a escritura, recebeu o imóvel, não gostou, vende para outro. Mas não é o caso de desistir ou de devolver o imóvel. Agora, enquanto um instrumento particular, você entrega o imóvel antes da escritura, o instrumento particular é pré-contrato. Enquanto as condições não forem satisfeitas, não forem cumpridas, então ainda há a hipótese dessa venda não acontecer definitivamente. E aí abre brecha para ele querer rescindir, querer desistir. Então, por isso, o ideal é a posse após a escritura, que é definitivo. Mas, quando tiver que ser arranjado ou quando fizer parte da negociação a posse antes da escritura, então a gente tem que entender que um contrato, o pré-contrato, que é a promessa de compra e venda, não é definitiva, abre brechas para a rescisão, né? E principalmente quando o comprador já está no imóvel. Porque aí assim, quando ele vai fazer a visita, além dele ter gostado do imóvel, senão ele não teria chegado até o contrato, né? Existe uma expectativa que ele acha que vai ser cumprida com aquele imóvel. E aí é um caráter mais psicológico, emocional, né? A hora que ele entra no imóvel, que ele passa lá uma semana, um mês, aí sim ele conhece o imóvel. Então, ele vê os problemas de funcionalidade, ele vê os problemas de vizinhança, ele começa a entender os barulhos que tem na região, e aí ele entende uma incompatibilidade da planta do imóvel com o que ele esperava para a vida dele naquele imóvel, ou com o número de pessoas, tamanho dos móveis, sabe? E aí ele começa a refletir: não, não era isso que eu queria, não foi isso que eu pensei, ou até financeiramente. Eu me apertei tanto para chegar até esse imóvel, e agora que eu estou dentro dele, eu não tô satisfeito, não era bem isso que eu queria. Então, ele aproveita essa brecha de ser ainda um instrumento particular que abre essa possibilidade de rescisão, de devolução do imóvel, ainda que com arras, para poder eventualmente desistir do negócio ou demonstrar uma impossibilidade de cumprimento do negócio e aí forçar uma rescisão até sem arras, né? Então, é importante para a gente saber disso, sabe? Enquanto intermediadores, promessa de compra e venda não é venda definida, não é venda definitiva, não é a certeza de que o negócio está fechado. Então, quando ainda assim de que o negócio está fechado, não, o negócio está fechado, mas não é a certeza de que o negócio vai se concluir, né? O que vai acontecer na escritura, de fato. Então, quando mesmo ainda na fase da promessa de compra e venda, antes da escritura,
você entende pela entrega do imóvel, então você tem que se cercar desses cuidados para minimizar esses efeitos que fatalmente, que certamente vão acontecer. É comum para qualquer pessoa. Enquanto o produto está na loja, há uma intensidade na vontade de adquirir, na vontade de ter. Depois que o produto está com você, aí é que você afina a expectativa. E você pode, de repente, achar que não quer mais ou que não valeu a pena, inclusive, o preço que você pagou. Então, é muito comum isso com qualquer produto, muito mais com o imóvel, que é algo que tem uma repercussão e uma influência muito grande em tudo na vida da pessoa. Então, entendendo isso, a gente vai saber, primeiro, minimizar ao máximo a posse antes da escritura. E segundo, o que é que a gente vai ter que colocar no contrato de compra e venda, na promessa, para minimizar esses efeitos, para cercar essas hipóteses, essa possibilidade.